Bora lá! Medida de pressão, exercícios na prática, então, para fixar este conteúdo. Primeira questão na tela diz o seguinte: marque a alternativa que não apresenta um aparelho medidor de pressão. Medidor de pressão. Veja, barômetro, a gente viu que mede a pressão atmosférica. Piezômetro mede a pressão relativa, a pressão manométrica. E o próprio manômetro também é um medidor de pressão. O tacômetro já é um contador de giro, né? Um conta-voltas, conta-giro, não tem nada a ver com medição de pressão, e sim com velocidade angular ali. Portanto, este não tem nada a ver com medida de pressão. Sobre líquidos incompressíveis, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A diferença de pressão entre dois pontos, num fluido estático, pode ser determinada pela medida da diferença de elevação entre os dois pontos. Os dispositivos que utilizados com esse propósito são chamados... Bom, aqui eu estou medindo a diferença de pressão entre dois pontos. Se eu estou medindo, então, uma pressão relativa, eu vou utilizar o que nós chamamos de manômetro, já que o barômetro vai medir a pressão atmosférica, piquenômetro já é uma vidraria de laboratório, né? Utilizado para massa específica, outras coisas. E este hipsômetro é para mensurar aí alturas e altitudes, geralmente em áreas florestais. Não tem nada a ver com isso. Então a gente fecha aqui que a diferença de pressão entre dois pontos num fluido estático pode ser determinada pela medida da diferença de elevação entre dois pontos. O dispositivo utilizado com esse propósito são chamados de manômetros. Gabarito aqui, então, letra C. O tipo de medição realizada por um manômetro de coluna de água é a medição de... Veja, eu tenho um manômetro de coluna, tem uma pressão aqui, tem uma coluna sendo medida. Então aqui eu tenho o fluido, quero medir a pressão ali no ponto A, vamos chamar assim, que é um ponto A. Bom, eu estou medindo pressão, veja, relativa à pressão atmosférica e não pressão absoluta, porque eu estou medindo. Se eu pegar a pressão no ponto A, que está aqui no meio, né, deixa eu apagar esse líquido, e medir em relação à superfície, na verdade o que eu estou fazendo é que na superfície atua o quê? Pressão atmosférica. E aqui atua o quê? Pressão A. Então sempre que eu medir essa diferença de pressão, vai ser uma pressão medida pelo manômetro, pressão manométrica, que é uma pressão o quê? Diferencial, uma pressão relativa. Não é absoluta, não é atmosférica, não tem nada a ver com vazão e nem temperatura do ambiente. Então essa questão mede a pressão diferencial, diferença de pressão entre dois pontos, um ponto com atmosférica e outro submetido a uma pressão, uma determinada pressão PA. Esta é a nossa pressão medida pelos manômetros. Nada mais é do que o que também? Se eu for pensar, se eu sei que a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica, se eu quiser pegar a pressão manométrica, eu vou pegar a pressão absoluta e subtrair a pressão atmosférica. Então, veja bem aí formas de se obter as pressões. Com relação ao escoamento em condutos sob pressão, julgue o item que se segue. Uma das características do manômetro em U é a possibilidade de medir pressões abaixo da pressão atmosférica. Ele pode medir pressões abaixo da atmosférica? Veja, sim ou não. Se é um manômetro, né, eu digo que manômetro ele pode ser utilizado tanto para significar o próprio manômetro ou como vacômetro, né, em alguns casos, nós temos a possibilidade do manômetro em U de medir pressões abaixo da pressão atmosférica. Portanto, quando a gente tem ali um fluido, né, num manômetro como esse, eu posso medir tanto pressões positivas
quanto negativas. O que vai mudar, claro, é a posição deste fluido manométrico aqui, ó, que tem determinado peso específico. Esse aqui, o meu fluido que escoa, né? Massa específica do fluido que escoa e massa específica do fluido manométrico vezes G. Eu tenho peso específico destes fluidos. Eu posso brincar com isso e medir pressões tanto positivas aqui dentro, né? Neste ponto A, quanto negativas. É possível que exista. Por quê? Porque pressões relativas, pressões medidas por manômetros, podem ser positivas ou negativas. Pressões absolutas é que nunca serão negativas. Como ele é um medidor de pressão relativa, é um manômetro, pode medir tanto positiva quanto negativa. Está aqui exatamente um exemplo, né, de manômetro em U nessa próxima questão. Na tubulação de água da figura abaixo, foi instalado um manômetro em U com fluido manométrico de mercúrio, cujo peso específico 136 kN por metro cúbico. Se o peso específico da água é igual a 10 kN por metro cúbico, então a pressão no manômetro de mercúrio em kilopascal é... Quer saber então qual é a pressão aqui dentro deste manômetro? É a pressão que vai ser medida neste ponto. Veja que nós temos o fluido água, escoando em certo ponto, e o fluido mercúrio como fluido manométrico, propriamente dito. Primeira coisa que eu faço, então, é entender que os pontos de mesmo líquido e mesma altitude, mesma cota, estão submetidos à mesma pressão. E qual é a pressão manométrica na superfície? Opa, na superfície eu só tenho pressão atmosférica. Qual que é a facilidade quando eu trabalho com pressões relativas? É desconsiderar a pressão atmosférica. Então, quando eu pego na superfície, que está sob pressão atmosférica, qual é a pressão manométrica? Zero. Porque a pressão manométrica é a diferença de pressão em relação à própria pressão atmosférica. Então, aqui facilita o meu cálculo, sempre quando eu trabalho com pressões relativas e não pressões em termos absolutos. Portanto, aqui qual é a pressão atmosférica? Mas manométrica, então, nula, porque a própria pressão atmosférica, quando eu estou falando de manômetros, é o meu zero, né? É o meu zero relativo. Maravilha. Qual é a pressão em B? Olha, mergulhei numa profundidade. Que profundidade é essa? 23 menos 8. Então eu tenho aqui certa profundidade de 15 centímetros. Mergulhei em que fluido? Mergulhei no fluido manométrico, no mercúrio. Então este é o peso específico do fluido, essa é a profundidade que eu mergulhei. Cheguei então no ponto B com 20,4 kPa. Portanto, pressão em B é igual a pressão em C. Pressão em C também, eu já sei, 20,4 kPa. Agora, qual é a pressão em D? Continuando a lógica. Bom, é a própria pressão em C, só que agora eu subo. Se eu ascendo para a superfície, eu diminuo a minha pressão. Assim como nós aqui estamos numa pressão atmosférica a nível do mar, se nós subirmos ali em qualquer pico, por exemplo, nós vamos ter uma redução de pressão. Quando a gente vai jogar na altitude, a gente tem o ar mais rarefeito, tem menos pressão. A gente está subindo, indo para pontos mais elevados. Então nós temos menos pressão sobre o nosso corpo. Mesma coisa essa lógica. A pressão em D é a pressão em C aliviada, porque eu estou subindo, de quê? 12 centímetros menos 8 são 4 centímetros. E o fluido que eu estou aliviando na pressão é a água com 10 kN. Então eu chego no ponto D com 20 kPa e este é o meu gabarito. Eu posso sempre seguir esse raciocínio. Quais são as duas coisas que eu preciso lembrar? Trabalhe sempre com pressões manométricas, porque eu desconsidero o valor da pressão atmosférica e isso fica mais fácil. Outras, são três coisas: trabalhar com pressão manométrica. Segundo, sempre que eu calcular o fluido, eu caminho, à medida que eu afundo, eu aumento a pressão, à medida que eu ascendo, eu reduzo a pressão. Trabalhar com pressão atmosférica, trabalhar com essa sequência lógica de afundar positivo, ascender negativo, né, aumenta ou reduz a pressão. E por último, lembrar que num mesmo fluido, numa mesma cota, os pontos estarão obrigatoriamente sob mesma pressão. Essa é a ideia. A gente consegue resolver, então, outras questões como essa, por exemplo. A figura abaixo mostra a tubulação de água na qual foi instalado um manômetro em U, que tem a outra entrada aberta na atmosfera, está aqui.
Sabendo que esse peso específico do líquido manométrico é 30 kN, então aqui é o peso específico desse líquido escuro por metro cúbico, e o peso específico da água 9,81, que está aqui em azul claro, o valor da pressão relativa na tubulação. Por que ele está falando pressão relativa? Porque a pressão relativa à pressão atmosférica, eu não quero a pressão absoluta, porque ele nem me deu qual é o valor da pressão atmosférica, então eu só consigo calcular pressões relativas à própria atmosfera, que é tida como neutra, né, como pressão nula. Sabendo que neste ponto está aberto a superfície, eu estou adotando aqui então uma pressão atmosférica. Se eu pego a pressão manométrica nesse ponto, é zero. E é isso que me facilita sempre resolver as questões. Ora, eu posso sair da superfície e caminhar agora até o ponto onde a água está, já que eu sei todas as propriedades. Veja, qual é a pressão neste ponto? Ponto B é igual à pressão no ponto C. Então, se eu pego e parto de A para o ponto B, eu sei que tem todo esse peso que é dado por 30 vezes 0,45. 30, peso específico do fluido, 45 centímetros é a profundidade. Ora, então eu já tenho a pressão neste ponto B, que é a mesma do ponto C. Como é que eu faço para chegar aqui neste ponto que eu vou chamar de ponto D? Ora, que é a pressão da tubulação. Vamos chamar aqui de P-tube. Como é que eu faço para chegar aqui? Bom, é essa porque eu já calculei no ponto C e alivio agora 15 centímetros de água. 15 centímetros vezes 9,81. Aliviando. Portanto, a pressão na tubulação, que é aqui dentro, no ponto D, é 12,03. A gente consegue marcar 12,03, gabarito letra C. Muito fácil. Mais uma vez, não importa quão difícil ou quantos contornos tem o tubo ou quantos fluidos tem o meu sistema, eu vou sempre trabalhar na mesma lógica. Veja, manômetro e U são utilizados para a medida de pressão relativa em tubulação com água. Para isso, utilizam diferentes líquidos manométricos. Observe a tubulação de água na qual está conectado o manômetro em U duplo, aberto para a atmosfera. Olha que maravilha. Se é aberto para a atmosfera, esse ponto aqui, a pressão atmosférica. Se eu sei que é a pressão atmosférica, qual é a pressão manométrica, então, nesse ponto? Zero. É o meu começo de tudo, porque eu tenho pressão manométrica nula. Sabendo que o peso específico da água é 9.800 newton por metro cúbico, o do óleo, 7.800, e o do mercúrio, 133.500, a carga de pressão relativa no ponto da tubulação onde está sendo realizada a tomada, então eu estou pegando aqui, ó, faço a conexão do meu manômetro aqui, né? Estou querendo medir exatamente a pressão neste ponto. Conectei o manômetro ali, quero medir a pressão. Como então que eu faço a minha medição? Bora seguir a mesma lógica. Eu sei um ponto com pressão zero, que é este ponto aqui. Então qual é a pressão em A? Ora, eu sei que a pressão em A é igual à pressão em B, sei que a pressão em C é igual à pressão em D. Pontos no mesmo fluido, na mesma cota. Mesmo fluido, mesma cota. Veja que o ponto B está exatamente na transição. Então eu estou considerando que ele está ali no limite do mesmo fluido que A. E é isso que nos promete, que nos ajuda, né, a resolver a questão. Pressão em A é igual a pressão em B. Ora, como é que eu chego nessa pressão em A que é igual a pressão em B? Eu tenho 10 centímetros de coluna de óleo. Então, óleo, 10 centímetros. E tenho mais um pouco de coluna de mercúrio, 4 centímetros. Coluna de mercúrio, 4 centímetros. Portanto, a pressão em B é 6,12. Qual é a pressão em C? Opa, é a própria pressão em B, aliviada por toda essa coluna de 14 centímetros de óleo. Então, é a própria pressão em B, aliviada por essa coluna de 14 centímetros. Me dá a pressão em C, que é igual, né, à própria pressão em D, 5,028. Qual é a pressão em E? Fácil. Agora eu afundo um pouco mais, 8,5 centímetros de coluna de água. Então, é a própria pressão em D, e ganhando mais pressão, porque está afundando, até chegar em E. Veja, a lógica não muda, sempre é a mesma. Caminhando de um ponto que eu conheço, sabendo as propriedades de um mesmo fluido, numa mesma profundidade, tem a mesma pressão, e caminhando para baixo, aumento pressão, caminhando para cima, reduzo pressão. Olha agora um sistema um pouco diferente. Aqui a gente está vendo agora duas tubulações.
Na verdade, A e B, 2 pontos A e B, com fluido óleo e água. Além disso, intermediariamente, no intermédio ali dos dois, temos mercúrio. O que eu faço neste caso? Eu tenho que ter alguma pressão. Geralmente, se tiver na superfície, a questão não precisa falar nada. Eu sei que a pressão manométrica da superfície é zero, porque atua ali a pressão atmosférica. Mas e se não tiver a pressão atmosférica? Alguém tem que me dar algum dado. Veja bem, em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a conceitos principais de mecânica dos fluidos. Na situação da figura a seguir, o manômetro instalado em A indica a pressão de 100 kPa. Opa! Ele não falou que está na superfície, mas disse que aqui em A tem 100 kPa. Já é o meu ponto de partida. Assumindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado no local e que os valores das massas específicas da água, do mercúrio e óleo sejam 1.000 kg por metro cúbico, 13.600 do mercúrio, 800 do óleo. Sempre que perguntarem a lógica que existem óleos extremamente densos, mas a lógica dessas questões vai ser sempre mercúrio mais pesado, água em segundo lugar e óleo mais leve que a água. Então são os 3 fluidos mais utilizados nesse tipo de questão. Neste caso, considerando que a pressão atmosférica no local valha 101,32, opa, aqui ele deu a pressão atmosférica no local. Então, provavelmente ele quer o quê? Pressão absoluta, que é a manométrica, mais a atmosférica. É correto concluir que a pressão absoluta no ponto B será menor do que a pressão atmosférica local? Então, o que ele está querendo dizer? Que nós vamos ter uma pressão manométrica ali no ponto B negativa, ou seja, um vácuo. Que ele está perguntando, é correto falar que a pressão absoluta é menor do que a pressão atmosférica? Ou seja, eu estou aqui, a pressão atmosférica está aqui, e a pressão absoluta no ponto B está abaixo da atmosférica, significa que se eu colocasse um manômetro ali, ele mediria vácuo? Ou eu colocaria ele naquele caso, usando o termo mais específico, um vacômetro para medir o vácuo? Sim ou não? Não dá para falar de cara, vamos tentar aplicar o que nós já vimos, partindo de um ponto que eu conheço. Conheço a pressão em A. Então qual é a pressão em C? Eu não sei, mas sei que ela é igual à pressão em D, mesmo fluido, mesma cota. Então eu consigo calcular. Pressão em C, que é igual à pressão em D, é dada nada mais, nada menos que a própria pressão em A. Estou afundando 6 centímetros no óleo. Então, pressão em D, que é a mesma de C, 100,48 kPa. Qual é a pressão em B agora? Opa, tenho a pressão em D. Quero chegar aqui na pressão em B. É a própria pressão em D, só que trecho de 16 menos 8 centímetros. Ou seja, trecho de 16 menos 8, que é esse trecho aqui, eu vou percorrer em mercúrio, mais 10 centímetros aqui, percorrendo em água, sempre com sinal negativo, porque eu estou ascendendo, estou aliviando. Portanto, a pressão em B, 100,48 que eu já calculei, menos 10,88, menos 1. Pressão em B, então, manométrica, de 88,6 kPa. Por que eu sei que é pressão manométrica? Porque um manômetro instalado no ponto A me deu 100 kPa. Então, esse 100 kPa é a pressão manométrica. Continuo calculando pressões manométricas, 88,6 kPa. Como é que eu acho a pressão absoluta em B? Bom, se eu tenho a pressão atmosférica, 101,32, e eu tenho a pressão manométrica, eu sei então que a pressão absoluta é de 189,92. Isso significa que a pressão absoluta é maior do que a pressão atmosférica local. Afinal de contas, 189 é maior do que 100,1. Por isso, o gabarito é errado. Poderia acontecer um caso de que a pressão manométrica em B, que é essa aqui, fosse o quê? Menor que zero. Significa que a pressão medida pelo manômetro é de vácuo. Que se eu fosse calcular a absoluta, obviamente, é aquela pressão negativa mais a pressão atmosférica. Portanto, a pressão em B, se a pressão manométrica é menor que zero, obviamente que ele está o quê? Abaixo da pressão atmosférica. E aí, essa afirmativa seria verdade. Como a pressão manométrica em B deu positivo, claro que está acima da atmosférica, porque eu ainda tenho que somar a atmosférica para achar a absoluta. Evidente, óbvio, que estaria. Então, eu poderia parar o exercício por aqui, ó.
Bom, se a pressão manométrica, que é aquela utilizada como referência, o zero na atmosférica, já é acima da atmosférica, portanto, essa afirmação está errada, está óbvia. Né? Calculei o restante aqui só para vocês entenderem o processo. Bora! Próxima. A figura mostra um manômetro diferencial de mercúrio instalado entre a tubulação de água e uma tubulação de óleo. Nesse instante em que o manômetro marca a altura H de 40 centímetros no ponto 1, tubo d'água, há um vácuo de pressão de 30 milímetros de coluna de mercúrio. Então, vamos ler de novo aqui. Nesse instante em que o manômetro marca a altura de H no ponto 1, deixa eu achar o ponto 1 aqui, há um vácuo de pressão de 30 milímetros de coluna d'água de mercúrio. Considerando esses pesos específicos, a pressão na tubulação de óleo no ponto 2 é... Então ele me deu a pressão no ponto 1, está aqui, em termos de milímetro de mercúrio. Então eu preciso transformar isso em termos de pressão manométrica e vou caminhando até chegar no óleo. Como que eu faço isso? Bom, a pressão no ponto 1, ele disse, 30 milímetros de coluna de mercúrio. Se o mercúrio está aqui, é só calcular se a pressão de vácuo negativo, menos peso específico do mercúrio, vezes a altura da coluna de mercúrio, medida no manômetro. Então essa pressão no ponto 1, menos 3,9 kPa. Então eu parto de um ponto, que é o P1, onde eu conheço a pressão. Ali dentro tem vácuo. A questão falou, a alternativa, a assertiva falou, né? O enunciado. Qual é a pressão em A, então? É o P1 mais, estou afundando 20 centímetros na água. Portanto, eu tenho ainda pressão negativa, mas um pouco menos negativa. Qual é a pressão em B? Bom, mudou o fluido. A pressão em B é a própria pressão em A, mais mercúrio, 40 centímetros de mercúrio, é o que está aqui. Veja que a pressão em B é igual à pressão em C. Mesmo líquido, mesma altitude, mesma cota. E a pressão em D? Poxa, a pressão em D nada mais é do que a pressão C, que está medida aqui, estou subindo, estou aliviando a pressão. Então é menos 60 centímetros que eu estou subindo de óleo, chego nessa pressão aqui que é o ponto D. Só que olha que curiosidade, isso aqui tudo é o mesmo fluido, o ponto 2 está no mesmo fluido, mesma cota. Pressão em D igual a pressão em 2. Portanto, 44,7 kPa é a pressão manométrica no ponto 2. Por que eu sei que é manométrica? Porque ele falou aqui, ó, eu parti de uma ideia que a pressão que o manômetro marca no ponto 1, ou seja, a pressão manométrica, foi dada. Continuei calculando pressões manométricas. Para achar a absoluta, teria que somar aqui, somar a pressão atmosférica. Se tivesse perguntado a absoluta, teria que me dar também o valor da atmosférica. Maravilha? O manômetro inclinado é empregado para medir a pressão de ar. Também posso medir pressão de ar em uma tubulação. Se a densidade relativa do fluido manométrico é 0,8 e a deflexão, olha só, deflexão deste ponto para este é de 5 milímetros, a pressão manométrica na tubulação é, em Pascal, igual a... Lembre-se que se G é adotado a 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado, adotando gravidade igual a 10, para arredondar os cálculos, a pressão manométrica é dada por D, que é a densidade relativa, peso específico da água, vezes o G, que é a gravidade. Isso tudo me dá o quê? Peso específico do fluido manométrico, porque densidade é igual a ρ do fluido manométrico, quando a gente fala densidade, em relação a ρ da água. Então, quando eu multiplico isso pelo próprio peso específico da água, eu simplifico aqui, fico com ρ manométrico. Isso vezes G, ρ do fluido manométrico vezes gravidade, e dá o peso específico do fluido manométrico. Então, isso aqui tudo é o peso específico do fluido manométrico, vezes a altura que ele sobe, e veja que a medida, embora seja
um medidor aí inclinado, eu estou já com a diferença de cota, de altitude. Portanto, eu não preciso converter nada. Já posso colocar direto o peso específico vezes essa altura em metros, me dá uma pressão manométrica de 40 Pascal. Ah, Guilherme, mas a gravidade é 9,81. Tudo bem. Veja que a questão utilizou 9,81. Se eu calcular com 9,81, eu chego exatamente nesse valor. Mas, para facilitar, eu geralmente faço a conta com 10. Peso específico da água, 10 kN metro cúbico, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, geralmente facilita, e a gente já vê que a ordem de grandeza, mesmo que o valor numérico mude um pouco, a ordem de grandeza das alternativas está bem espaçada. Então, veja que 40, eu já marcaria a letra D, embora não seja tão preciso. E por último, um tipo de manômetro multiplicador usado especialmente para medir pequenas diferenças de pressão de gases é o manômetro inclinado, mostrado na figura abaixo, onde a relação entre a diferença de nível e a leitura é dada por... Veja, a diferença de nível é dada em L, né? Só que eu tenho que calcular o H, que é, de fato, a diferença de altitude, né? A diferença de nível é o meu H e a leitura é dada inclinada. Portanto, H nada mais é do que o quê? L vezes seno de alfa. Ora, aqui tem a inclinação alfa. Então, se isso aqui é alfa, isso aqui é L, se eu faço L seno alfa, eu acho minha medida H. Então, H é igual a L seno alfa. Se eu isolo aqui H, isolo L, e dá H sobre seno alfa. Isso aqui é relações aí simples, né? Trigonométricas. Gabarito letra D. Ainda tem mais um. Com relação à mecânica dos fluidos, julgue o item a seguir. Se um vaso comunicante em forma de U, aberto, em pressão atmosférica, for preenchido por água e óleo, confinado somente de um dos lados do vaso, a altura do nível do lado do óleo será menor com a altura do nível do lado da água. Considere que nós temos um desenho dessa forma e eu vou preencher com dois fluidos. Se eu falo para você que a água é mais pesada do que o óleo, nós vamos ter do lado de cá uma quantidade de óleo mais alta, do lado de cá uma quantidade de água mais baixa. Essa vai ser a ideia, a gente colocar mais ou menos o mesmo volume dos dois lados, a água pesa mais do que o óleo, então a camada de óleo vai ficar mais alta. De modo que, se eu pego um ponto traçado aqui, bem na interface entre os dois A e B, essa pressão vai estar equilibrada com essa pressão. Então aqui eu tenho HA, aqui eu tenho HB. Veja que eu estou respeitando a pressão no ponto A, está aqui, e a pressão no ponto B tem que ser iguais, e elas serão. Só que por conta da diferença de densidade, né, a diferença de peso específico, o óleo, para exercer pressão sobre B, precisa de uma coluna mais alta do que a água, uma vez que ele é menos denso, né? O óleo menos denso vai ter maior altura do que a água, que é mais densa. Para uma mesma pressão, nós teremos uma altura menor, né? Dois líquidos que não se misturam, immiscíveis, em vasos comunicantes, que é o caso deste, eles vão atingir a altura inversamente proporcional à sua massa específica, ou densidade. Se a massa específica do óleo é menor, ele vai atingir a altura maior. E o inverso vale para a água, maior massa específica, portanto, menor altura para uma mesma pressão. Assim a gente encerra, resolvemos essas questões que já te dão um subsídio aí para resolver qualquer outro tipo de questão relacionada à medida de pressão, e o que a gente precisa de vocês nessa aula, entender a existência de pressão absoluta, que ela é pouco usada, pressão atmosférica, que é uma pressão absoluta medida em relação ao zero, e é usada como referência para as nossas medidas, que são, na maioria das vezes, pressão manométrica, medida em relação à atmosférica, para facilitar as contas, e aí
Os medidores são esses que a gente apresentou na aula. Espero que tenham aprendido e até a próxima.